Olá, seja muito bem-vindo. Quando você ouve a palavra criptomoeda, é comum pensar imediatamente em dinheiro digital, não é? Essa associação ela é natural, mas ela é incompleta e muitas vezes leva até a interpretações equivocadas. Criptomoedas não são apenas versões digitais do real, ou do euro, ou do dólar, nem funcionam como simples meios de pagamento eletrônico. Elas representam uma nova categoria de ativo financeiro, construída sobre uma lógica diferente da que a gente está acostumado ou da que rege o sistema financeiro tradicional. Criptomoedas são ativos digitais criados para funcionar fora do sistema bancário convencional, sem depender diretamente de bancos, governos ou intermediários centrais. Sua existência está ligada à tecnologia e à organização das redes descentralizadas, que permitem transferir valor de forma direta entre pessoas, geralmente, sem a necessidade de uma autoridade central validando cada operação. De forma técnica, uma criptomoeda é um registro digital de valor protegido por criptografia. Esse registro ele é mantido em uma rede distribuída onde as transações seguem regras claras, públicas e pré-definidas. Diferente do dinheiro mantido em conta bancária, que depende, por exemplo, de uma instituição para autorizar, registrar e, eventualmente, bloquear movimentações. As criptomoedas operam de maneira autônoma dentro dos seus próprios sistemas. Aqui entra uma distinção fundamental para evitar confusões comuns. Moeda digital não é a mesma coisa que token, tá? Criptomoedas, como o Bitcoin, foram criadas com um foco principal na transferência de valor e na reserva de riqueza ao longo do tempo. Já os tokens, eles costumam ter funções específicas dentro das plataformas digitais, como acesso a serviços, uso de aplicações, participação em projetos, incentivos econômicos ou até governança de sistemas descentralizados. Uma comparação com ativos tradicionais ajuda bastante aqui nessa compreensão, tá? Por exemplo, uma ação representa uma pequena parte de uma empresa, correto? Um fundo imobiliário representa uma fração de um conjunto de imóveis, certo? Já uma criptomoeda representa participação em uma rede digital descentralizada. Não existe uma empresa por trás no sentido clássico, nenhum fluxo de caixa previsível como ocorre em ações ou fundos, por exemplo. Um exemplo prático que pode facilitar ainda mais é o seguinte: quando você faz um Pix, o banco valida a transação, confere o saldo, aplica regras internas e registra a operação. Com criptomoedas, essa validação é feita pela própria rede de forma automática, distribuída e transparente. Não existe um dono do sistema capaz de alterar regras sozinho ou de impedir transações arbitrariamente. Isso não torna criptomoedas automaticamente melhores do que os ativos tradicionais, não. Significa apenas que elas funcionam com outra lógica, apresentam riscos diferentes e cumprem papéis distintos dentro da vida financeira. O erro mais comum do iniciante é tratar cripto como aposta ou como substituto de todo o sistema financeiro. Antes de investir qualquer valor, o passo essencial é compreender que esse ativo realmente, o que esse ativo realmente é, sabe? Por que ele existe e qual é o problema que ele se propõe a resolver. Isso é muito importante. Para entender criptomoedas de verdade, é indispensável compreender o conceito de blockchain, mesmo que de forma simples, tá? Não se trata de algo técnico demais, mas de uma lógica nova de registro e de confiança. Pense na blockchain como um livro-caixa público, onde todas as transações são anotadas de forma permanente, transparente e organizada em sequência. A diferença principal em relação aos sistemas tradicionais é que esse livro não fica guardado em um único lugar. Ele é copiado
e mantido ao mesmo tempo por milhares de computadores espalhados pelo mundo. Cada vez que uma nova transação acontece, a rede confere se ela segue as regras e só depois disso o registro então é adicionado ao histórico, ou seja, ao livro. Esse modelo é chamado de descentralização. A grande inovação do blockchain é permitir confiança sem intermediários. Em vez de confiar em um banco, em um cartório ou em uma empresa, você confia nas regras do sistema e na matemática. Uma vez que uma informação é registrada, ela não pode ser alterada facilmente, tá? Para mudar um registro antigo, seria necessário alterar todas as cópias ao mesmo tempo, o que torna fraudes extremamente difíceis. Um exemplo que ajuda bastante a visualizar melhor: imagine um cartório que não pertence a nenhuma pessoa ou instituição específica, mas que qualquer pessoa pode consultar. Tudo o que é registrado ali fica visível, auditável e permanente. Não existe jeitinho nem alteração posterior. A blockchain funciona exatamente assim, só que no ambiente digital. A segurança desse sistema se apoia em três pilares principais. O primeiro é a criptografia, que protege os dados e garante que apenas quem tem a chave correta possa movimentar os ativos. O segundo é a distribuição, que impede ataques centralizados, já que não existe um único ponto de falha. O terceiro é o consenso, e são regras claras que a rede segue para validar cada transação. É importante deixar claro isso. Isso não significa que todo mundo, que tudo no mercado cripto seja automaticamente seguro. Não, tá? A tecnologia ela é robusta, mas pessoas podem cometer erros, perder acessos, cair em golpes, né? Ou investir em projetos mal estruturados. A blockchain protege o sistema, mas não protege decisões mal informadas. Então fique atento. Por isso, entender blockchain vai além da curiosidade técnica. É compreender por que as criptomoedas existem, por que não dependem de intermediários e por que a responsabilidade do usuário é maior. Quando essa lógica fica clara, cripto deixa de parecer algo misterioso e passa a ser vista como uma nova estrutura financeira, com vantagens, limites e riscos bem definidos. Antes de qualquer decisão envolvendo criptomoedas, é essencial entender como esse mercado se comporta. Se comporta financeiramente, eu digo. Muitos erros cometidos por iniciantes não vêm da tecnologia, não. Vêm da falta de compreensão dessas características básicas. Criptomoedas não seguem ali a mesma lógica da renda fixa, nem se comportam exatamente como ações tradicionais, por exemplo. A característica mais conhecida é a volatilidade, é isso mesmo. Em termos simples, isso significa que os preços podem variar bastante em pouco tempo. Uma criptomoeda pode subir ou cair 10, 20% ou mais em questão de dias, né? Às vezes até de horas mesmo. Isso acontece porque o mercado é global e funciona 24 horas por dia. E ainda está em processo de amadurecimento, imagina, né? Mudanças regulatórias, falas de autoridades ou grandes movimentos de investidores impactam os preços rapidamente, viu? Outro ponto fundamental é a liquidez. Criptomoedas maiores, como o Bitcoin, possuem alta liquidez. Isso quer dizer que há muitos compradores e vendedores o tempo todo, facilitando então a compra e a venda sem grandes distorções de preço. Já projetos menores podem ter liquidez limitada, viu? Nesses casos, vender um valor maior pode derrubar o preço rapidamente, gerando prejuízo inesperado para quem não entende esse risco ainda. A oferta limitada é outra característica importante, especialmente no caso do Bitcoin. Diferente das moedas tradicionais,
que podem ser emitidas conforme decisões de governos e bancos centrais, né? O Bitcoin, ele tem um número máximo de unidades que poderão existir. Isso cria uma dinâmica própria de escassez, que influencia aí a sua percepção de valor ao longo do tempo. Além disso, o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia, como já dissemos, 7 dias por semana, né? Então, não existe horário de abertura ou fechamento. Isso oferece liberdade, mas também exige disciplina emocional. O investidor iniciante pode se sentir tentado a acompanhar preços o tempo todo, o que aumenta a ansiedade e também decisões impulsivas, então fique atento. Um exemplo comum é muitas pessoas, por exemplo, entram em criptomoedas, achando que o comportamento será parecido com aplicações estáveis. Não se engane. Quando ocorre uma queda acentuada, entram em pânico e vendem no pior momento possível. Nesse caso, o problema não foi a criptomoeda em si, mas a falta de entendimento das suas características financeiras. Por isso, criptomoedas não são indicadas para dinheiro que você pode precisar no curto prazo. Elas exigem visão de longo prazo, tolerância a oscilações e controle emocional também. Entender como esse mercado se comporta é um passo essencial para usar criptomoedas de forma consciente, responsável e também alinhada aos seus objetivos financeiros. Um erro muito comum de quem está começando no mercado de cripto é achar que todas as criptomoedas são iguais. Não pense assim. Na prática, elas podem até usar tecnologias parecidas, mas foram criadas para objetivos diferentes. Entender essas diferenças é essencial para não investir de forma equivocada e não comparar ativos que não deveriam ser comparados, né? O Bitcoin é o ponto de partida. Ele foi criado como uma rede monetária descentralizada, com regras simples e rígidas. Seu foco principal é ser resistente à censura, à manipulação e à inflação causada por decisões políticas. O Bitcoin não foi feito para ser rápido, cheio de funcionalidades ou adaptável a qualquer aplicação. Não. Ele foi feito para ser seguro, escasso e previsível. Por isso, muitas pessoas enxergam mais como uma reserva de valor digital do que como um meio de pagamento do dia a dia. Depois do Bitcoin, surgiram as chamadas altcoins, que são todas as outras criptomoedas. Muitas delas foram criadas para resolver limitações do próprio Bitcoin ou para permitir novas funcionalidades. Um exemplo são as redes que permitem contratos inteligentes, que funcionam como acordos automáticos programados em código. Isso abriu espaço para aplicações financeiras, jogos, marketplaces e serviços descentralizados. Dentro desse universo surgem os tokens de utilidade. Esses tokens não têm como objetivo principal ser dinheiro. Eles servem para acessar funcionalidades específicas dentro de uma plataforma, por exemplo, pagar taxas, usar serviços, participar de decisões ou viabilizar o funcionamento de um sistema digital. O valor desses tokens está diretamente ligado ao uso real da plataforma que eles representam. Já as stablecoins cumprem um papel diferente. Elas foram criadas para reduzir a volatilidade típica do mercado de cripto. Normalmente, o seu valor é atrelado a moedas tradicionais, como o dólar, né? Geralmente. Isso permite que pessoas movimentem valores dentro do ecossistema cripto, sem sofrer grandes oscilações de preços. Por exemplo, imagine alguém que quer transferir dinheiro para outro país, tá? Essa pessoa ela pode usar os stablecoins para evitar variações de preços durante a transferência, enquanto mantém parte do patrimônio em Bitcoin, pensando no longo prazo. São usos diferentes para objetivos diferentes, por isso é importante conhecer, né? O iniciante não precisa investir em todos esses tipos.
Não faça isso. O mais importante é entender qual problema cada criptomoeda resolve ou tenta resolver. Qualquer risco, qual o risco, né, também que ela carrega, e todas elas têm o seu risco, e por que ela existe. É importante que você tenha esse conhecimento. Evitar comparações simplistas é uma das principais formas de proteção para quem está começando, tá? Quando falamos em criptomoedas, é fundamental ser direto. Existem oportunidades reais, mas também riscos que não podem ser ignorados, principalmente por quem está começando. Entender esses riscos não serve para afastar ninguém do mercado, e sim para evitar decisões precipitadas que costumam custar caro, né? O primeiro ponto é a custódia. Em criptomoedas, ser dono do ativo significa ter o controle das chaves de acesso. Diferente de um banco, não existe gerente, central de atendimento ou esqueci minha senha. Se você perde as suas chaves ou envia os ativos para o endereço errado, a perda é definitiva. Por isso, simplicidade é uma forma de proteção. Para iniciantes, usar soluções confiáveis, evitar esquemas complexos e guardar informações com cuidado é mais importante do que buscar sofisticação nesse primeiro momento. Outro risco relevante são as fraudes e promessas irreais. O mercado cripto atrai projetos sérios, mas também atrai oportunistas, como todo mercado, né? Qualquer promessa de ganho rápido, retorno garantido ou oportunidade única deve ser vista com extrema desconfiança. No mundo real, não existe investimento sem risco. Em cripto, isso é ainda mais evidente. Desconfiar não é pessimismo, é prudência. A volatilidade é outro ponto central. Os preços podem variar muito em curtos períodos de tempo, né? Para quem entende essa característica, a volatilidade pode criar oportunidades ao longo do tempo. Para quem não entende, ela gera ansiedade, decisões impulsivas e prejuízo no final. Um erro comum do iniciante é investir dinheiro que pode precisar no curto prazo e acabar vendendo em momentos de queda por medo. Portanto, não faça isso. Por exemplo, imagine alguém que compra criptomoedas porque viu notícias de alta recente. E a gente vê a todo momento isso, né? Pouco tempo depois, o mercado corrige, os preços caem e essa pessoa entra em pânico vendendo no pior momento. Estão levando um grande prejuízo. O problema não foi a criptomoeda em si, mas a falta de preparo emocional e de entendimento do ativo. Do lado das oportunidades, criptomoedas permitem acesso ao mercado global, porque ela funciona 24 horas por dia, com inovação tecnológica e novas formas de transferência de valor, né? Para iniciantes, a maior oportunidade não está em ficar rico rápido, mas em aprender, usar valores pequenos, entender o funcionamento do mercado e construir uma relação mais madura com o risco. Criptomoedas não substituem planejamento financeiro, viu? Elas devem ocupar um espaço proporcional dentro da vida financeira, compatível com seus objetivos e sua tolerância ao risco. Começar com responsabilidade, paciência e clareza é o que separa aprendizado de frustração. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.